Então, já estou gravando aqui. E aí, e aí ficam algumas coisas de fora e isso acaba deixando uns buracos. E esses buracos que ficam, essas inconsistências, é por falta de teoria mesmo, tá? Não é que tá, não é que não exista, né? Que a coisa tá mal feita e tal. Realmente é porque fica faltando esses conteúdos. Então, eu vou estar comentando com vocês aqui eu vou fazer eu vou iniciar hoje aqui com uma observação. Vou fazer algumas observações, depois a gente parte lá para o nosso PDF e começa a fazer lá os exercícios. Mas inicialmente eu queria comentar com vocês que é uma questão de como é que como é que na teoria a gente considera, por exemplo, a teoria de conjuntos, ela suporta uns elementos que a gente chama de célula. Esse cara está funcionando. Ah, funcionou. Uns elementos que chama de célula. Por exemplo, quando a gente vai ensinar matemática lá no ensino fundamental para criança, a gente não usa números, né? A gente usa. Tirar esse preto aqui que tá tapado. Tem muito. A gente, por exemplo, a gente monta um conjunto assim com uma bola, né? Um conjunto formado por uma bola, uma estrela e um lápis aqui, digamos. Tem Tem os conjuntos X aqui, ó. Conjunto A, né? Conjunto A. Então, e como é que no axioma da união a gente considera a união de todo x pertencente a A, nesse caso, né, em que A não tem, não tem conjuntos como elementos. Então, isso aqui, de certa forma, eu defini para vocês que a gente consegue unir sempre que o A for um conjunto de conjuntos. Mas mesmo que o A não seja um conjunto de conjunto, isso aqui varre todos a união, ela sempre se aplica a conjuntos. Então, mesmo A não sendo um conjunto de conjuntos, ele tendo células, né, a gente fica implícito que aqui, né, essa união, esse X aqui, ó, ele vai varrer, a gente vai unir todo o X que pertence a X conjunto, como se fosse assim. A gente não escreve essa parte aqui. Então, ainda assim, né, um exemplo concreto, né, se o conjunto A fosse uma coisa tipo uma estrela, né, e o conjunto um com o conjunto um 2, tá? E aqui um asterisco aqui, ó. Esses são os elementos de A, tá? E aí, o que eu tô e essas coisas aqui são coisas indefinidas mesmo, tá? Isso aqui não se trata de um conjunto. É o símbolo do asterisco mesmo, aqui é o símbolo de uma estrela, tá? Ou uma cadeira, né? Seja lá o que fosse. Então, unir todo x, né, x pertencente a A, a gente estende isso só ao que é conjunto. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que a gente não vai, a estrela não vai entrar, né? E o asterisco também não. Então, a gente está unindo o que? Só o que é conjunto, é como se fosse só isso união com isso aqui, ó. Tá? Um, dois. Tá bom? E, e sendo mais. é, Isso aqui é uma notação, né? Que é que eu falei para vocês que é união generalizada. Então, na teoria dos conjuntos, tem também o que a gente chama que é um operador união, tá? Que no caso ele não tem subíndice, né? Porque existe a notação inicial que é unir dois conjuntos, né? Que é, então, existe esse símbolo de união que fica entre, né? Entre dois símbolos que representam conjuntos. Então, isso aqui é o conjunto A unido com o conjunto B, tá? Isso aqui, ó, né? X pertencente a A, a gente está unindo as coisas dessa forma,
ou qualquer expressão envolvendo x, tá? Unir expressões envolvendo uma variável x em que essa variável x está variando dentro do conjunto A. E a gente está supondo que implicitamente que esse x é conjunto, tá? Então, a gente não coloca, mas é a união de toda expressão desse tipo em que x é um conjunto que pertence a A. Tá? Então, isso fica implícito. E tem uma terceira forma de unir, que é olhar a união como um operador, que é o seguinte, ó. Ele tem um pouco que essa função aqui, ó. Essa função aqui de o x pertencente a A. É um pouco isso, tá? É como se fosse assim, ó. É exatamente isso. A gente escreve o antes e o A depois, tá? Quando tem um símbolo de esse U de união antes de um conjunto apenas, e somente isso significa que a gente está invadindo o conjunto A, olhando lá dentro tudo que é conjunto e unindo lá dentro tudo que é conjunto. Tá? Isso aqui é o quê? É a união, tá? De todos os conjuntos que pertencem. Aí, ó, tá vendo? O que não for conjunto não entra. Que pertencem a A. É isso. Tá? É esse símbolo que antecede ele. Então, por exemplo, se eu escrevo, olha só, eu vou unir tudo de dentro desse conjunto que for conjunto. Então, eu vou colocar aqui o número um sozinho, tá? Que ele não é um conjunto. A princípio, eu vou comentar. Aqui eu não estou considerando, mas eu vou comentar isso com vocês daqui a pouco. Tá? Então, esse um é como se fosse uma célula. Eu vou botar vou colocar uma estrela aqui. Vou colocar o 1 aqui. Vou botar um 2 aqui. Vou botar aqui um símbolo, o raiz de 2 aqui. Tá? Então, esse símbolo de união só faz sentido antes de um conjunto, que é esse conjunto aqui, ó. Ele significa, é a união de tudo que tiver aqui dentro que for conjunto. Então, de certa forma, esse símbolo, você vai varrer tudo aqui dentro, ó, por exemplo, isso não é conjunto. Estrela não é conjunto. Ah, esse conjunto unitário aqui vai entrar na união. Então, ele sai daqui, ó, e ele vai entrar na nossa conta lá. Então, isso aqui vai ser isso aqui é um conjunto? É um conjunto, tá? Eu vou unir com o raiz de 2 aqui. Isso aí vai dar o quê, ó? Esse conjunto unido com esse vai dar o 2 raiz de 2, tá? Beleza? Então, é o operador união. Então, por exemplo, o que seria aplicar esse operador duas vezes seguida, né? O que é que significa dois U's antes de um símbolo? Então, se eu colocasse né, U antes de um conjunto A, né? Isso significa, na verdade, isso. A gente não coloca o parêntese, tá? Na verdade, você vai unir os elementos de A que são conjuntos. E em seguida você vai, né? Isso aqui vai ser um conjunto. E aí você vai aplicar o U de novo. E aí você vai unir todos os elementos disso aqui que são conjuntos. Tá? Vou dar um exemplo. E aí você pode colocar quantos U's você quiser, tá? A gente vai executando da direita para a esquerda. Une os elementos de A, depois une os elementos desse conjunto, depois une os elementos desse aqui, une os elementos desse e acabou. Então, é o operador união. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo simples. A união da união sobre esse conjunto, tá? Vou pegar um conjunto aqui, ó. Vou pegar 2, 3 raiz de 2 e 7. 7, aqui dentro 2, tá? Então, eu vou aplicar a união duas vezes, tá? Duas vezes nesse conjuntão aqui, ó. Tá? Então, aplicando essa união primeira, ela vai sumir, né? Aí o que vai restar é essa daqui, ó. Então vai ficar a união. Aí eu já vou unir os elementos desse conjunto, que são conjuntos, né? Que vai ser esse camaradinho aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Então, isso é um conjunto, né? Isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto. Tá? Então, esquecendo esse aqui, ó, a união, né, de tudo que está aqui dentro, que é conjunto, então é a união de três, ó, esse com esse com esse.
E aí, o que que isso aí vai dar? Bem, é, então são três conjuntos. Unidos é só reunir um conjunto com tudo que tem dentro desses três. Então, por exemplo, aqui a gente tem o 2, né? 2. Nesse segundo conjunto tem o 3 e tem o raiz de 2. Tem o 3 e tem o raiz de 2. No terceiro conjunto tem o 7. E tem esse outro elemento que, por sua vez, é um conjunto, né? Que é esse conjunto unitário com 2 dentro. Bom, isso aqui, gente, isso aqui, ó, é o resultado da união desses três conjuntos. Tá? É como se essa parte toda daqui, ó, daqui para cá, fosse o 2, né? União com 3 raiz de 2, união com 7 e o conjunto unitário aqui. Aí a resposta é essa daqui. E aí o que é que significa esse U antes desse conjunto aqui todo, né? Esse conjunto aqui, essas chaves aqui, ó. Isso aí significa unir tudo que tem aqui dentro que é conjunto. Então, esse aqui está fora, esse aqui está fora, isso não é conjunto, não é conjunto, não é conjunto. Aqui a gente tem um conjunto. Tá? E aí, isso aqui vai dar. Bem, é um conjunto. É ele unido com ele mesmo, vai dar só ele. Então, a resposta aqui vai dar o 2. Se a gente colocasse 3, gente, aqui, ó. Se eu colocasse 3 por sua vez, ó, 3 U's, né? O primeiro U deu isso, e aí sobraram 2 U's. Esse outro U aqui, a união dos elementos, dos conjuntos desse conjunto, estaria dando esse 2, e aí sobraria um U aqui. E a união de tudo que é conjunto aqui, como não tem nada, né? Aqui vai dar vazio. Então, esse operador U, se a gente aplica ele, né, em conjuntos finitos, uma quantidade suficiente de vezes, em algum momento a gente vai chegar no vazio, porque a gente vai estar eliminando o que é conjunto, né? Tá? E aí, então, a gente tem esse operador U. Então, tem essas três formas de manifestação da união, né? Que é isso aparecendo entre dois conjuntos, a união generalizada com o subíndice aqui embaixo, e o símbolo U antes de um conjunto. Tá? Que significa operar o. A interseção é a mesma coisa, tá, gente? Então, não vou dar exemplos com a interseção. Você pega a interseção B, né? A forma da interseção se manifestar é assim também. A interseção generalizada de qualquer expressão envolvendo x, com x variando num certo conjunto. E aqui fica implícito que a gente vai executar isso aqui só com x conjuntos de A, né? Mas, no geral, para evitar essa coisa implícita, a gente já trabalha só com A sendo conjunto de conjuntos, que aí não tem necessidade de destacar isso aqui, ó. Mas, havendo elementos em A que não são conjuntos, a interseção se aplica só ao que é conjunto, tá? E aí, finalmente, a gente tem essa, a interseção, né, esse símbolo antes de um conjunto, né? Isso aqui significa intersectar todos os elementos de A que são conjuntos. Tá? Então, não tem problema. Apesar disso, tá? Eu estar falando desses, dando exemplo de células, cadeiras, mesas, estrelas e tal, a gente pode montar conjuntos assim. E é assim que a gente, é a nossa experiência com o mundo real que levou a gente a criar matemática, tudo, né? Mas na matemática, gente, tudo é conjunto, tá? Inclusive os números, tá? 2, o 3, o 4, raiz de 2, isso tudo são conjuntos. E surgem a partir de onde? Tudo surge a partir do vazio, gente. Tá? Porque, inclusive a reta, né? O ponto é um conjunto, a reta é um conjunto, o plano, tudo é conjunto, tudo é conjunto. Matrizes são conjuntos, funções são conjuntos. Se você for olhar tudo na matemática, tudo é conjunto. Superfícies, objetos ao nosso redor, tudo surge a partir de conjuntos. E como é que surge essa construção de conjuntos? Bem, tudo começa com o axioma do vazio, né? Dando existência ao conjunto vazio. A partir do vazio, a gente cria, né?
Então, existem conjuntos, né, a partir do momento que o vazio existiu. E aí, dado um conjunto X, a gente define é uma espécie de sucessor de X. A gente fala, o sucessor de um conjunto X é ele unido com um conjunto que contém ele. Tá? E por que isso aqui, a teoria permite, ele dá, né, isso aqui é um conjunto que de fato existe? Porque se um conjunto X existe, pelo axioma do par, né, se você pega X e X, ó, vai existir um conjunto que possui isso aqui, né, que possui esses elementos aí, que no fundo trata-se de um só, né? E aí a notação, né, para esse conjunto, quando tem elementos repetidos, é uma coisa desse tipo, bem? Pelo axioma do par. Então, esse conjunto existe. Como o X existe, né, pelo axioma da união, existe a união de X com esse novo conjunto unitário aqui, ó. E aí a gente chama, né, isso aqui de sucessor desse conjunto X, bem? Quando a gente for é, pensando bem, ó, já que a gente tem o nosso universo, por enquanto, é só um conjuntinho, que é o vazio aqui, ó, a gente define assim também, ó. Então, o vazio é nosso primeiro conjunto. A partir do vazio, a gente define esse conjunto aqui, que é o vazio unido com esse conjunto unitário, tá? Que é o vazio botar mais, que no fundo aqui vai ser esse conjuntinho aqui, ó. Tá? O que é o sucessor desse camarada aqui agora, que seria o vazio com dois maisinhos ali, ó, né? O sucessor, digamos, é o sucessor desse camarada aqui, ó, né? O sucessor desse conjunto. É esse conjunto, né, que é isso aqui, ó, que é esse conjunto unido com o conjunto que contém ele, ó, unido com aqui, ó, né? O que é que vai dar isso aí? Isso vai dar a união desses dois conjuntos vai dar o vazio, né, mais esse camaradinho aqui, ó. Beleza? E aí, gente, isso cresce infinitamente, tá? Isso, né, ad infinito. E aí tem coisas para provar que isso não se repete, tá? Não tem dois elementos repetidos nesse formato, tal. Então, nessa coisa aqui do vazio mais e mais, do vazio mais e mais, assim sucessivamente, ó. Isso aqui é a construção dos números naturais, ó. Esse vazio ele vai ser chamado de zero, esse aqui vai ser um, né, porque tem um elemento, ó. Esse aqui vai ter dois elementos, a gente vai dar nome, isso aqui vai ser o número 2 para a gente. Não exatamente isso, tá? Depois. Aqui a gente pode até chamar de, né, que é isso. Em certas construções, isso aqui já é o número 2. Uma teoria mais ambiciosa, eles colocam o número 2 tudo que tem bijeção com esse conjunto aqui, ó. Mas aí a gente tem que avançar um pouco. Mas aqui já dá para a gente visualizar o conjunto dos números naturais, ó. Então, esse aqui seria o 2, esse aqui seria o 3. Isso aqui, gente, é mero simbologia para representar esses conjuntos, tá? E assim sucessivamente. Tá bom? E assim vai embora. Então, os naturais nascem assim, ó. E aí, a gente vai aprender que a partir dos naturais a gente cria, né, que é a construção dos números, né? Inclusive tem um livro, gente, um livro que chama A Construção dos Números. A Construção dos Números. É Jamil Ferreira. Tá? Jamil Ferreira. É um professor é um professor aposentado da UFOP, que foi nosso colega aqui também, aqui na UFES. Tá? É um livro da Sociedade Brasileira de Matemática que exatamente ele constrói os números, tá? Todos os números. Então, é, aí os números eles nascem a partir da teoria do conjunto de conjuntos como conjuntos, né? Os números naturais. Então, os números naturais acaba sendo um conjunto de conjuntos, tá? Que é um conjunto que contém eu vou acrescentar o zero, né? Uma polêmica. Se o zero entra, não entra, isso não muda em nada, tá? Nesse caso eu estou colocando. Então, o zero, o vazio, o sucessor do vazio. Então, eu vou colocar aqui o zero, né? O 1, o 2, o 3. Isso aqui tudo são conjuntos, tá? São conjuntos. Aí, a partir dos naturais, a gente cria os inteiros, cujos elementos são conjuntos. A gente vai aprender que são classes de equivalência, né? E tem um processo parecido, né? Que
como a gente cria os inteiros, daqui para cá a gente cria os racionais também. Aí, a partir dos números inteiros, a gente cria os racionais, e a partir dos racionais, a gente cria os números reais, e a partir dos números reais, a gente cria os números complexos. E assim sucessivamente. Então, tudo são conjunto, a teoria toda. Né? E a partir dos reais, a gente cria o R cartesiano R, que é o Rn, que é o plano, o espaço tridimensional, tudo. Tá? E aí, e a partir de tudo isso, a gente vai criando superfície, fazendo colagens, né, com pedaços do plano, do espaço, e vai criando objetos cada vez mais abstratos, 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 em que a nossa visão ela é mais geométrica, sistemática ali, né, pontual, mas que na construção global a gente pode considerar que tudo em matemática é conjunto. Tá? Então, todas essas coisas conjuntas. Inclusive as próprias funções, né? As funções são subconjuntos de cartesiano, tudo. Então, de fato, tudo é função. Tudo é conjunto. Tá? Então, por exemplo, nesse sentido de que tudo é conjunto, para uma pessoa mais com mais conhecimento e mais atenta a esses detalhes, né? Deixa eu ver um exemplinho que eu dei agora. Isso aqui fica meio furado, tá? Isso aqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, ó. Estão vendo? O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu estou unindo tudo que está aqui dentro que é conjunto, tá? Então, por exemplo, eu excluí o 1, tá? Só que o 1 ele é também um conjunto, gente. Tá? Ele é um conjunto. Então, só que aqui, né, geralmente a maioria das pessoas conhecem o 1 como sendo uma célula, né? Um elemento que a gente não olha para ele como um conjunto igual uma estrela, igual uma caneta. Tá? Ele acaba entrando nessa classe. Mas quando a gente já está tratando da teoria, uma teoria de conjunto um pouco mais avançada, o 1 entraria nessa união, tá? Então, isso aqui estaria unido com o 1 aqui, ó. Ele entraria, bem? Mas que não é o nosso caso, tá? No nosso caso aqui, gente, os números para a gente, nesse curso, os números, eles serão células. As células no sentido de que a gente não olha para eles como conjuntos. Eles seriam, na classe, naquela no momento de iniciar a teoria, a gente coloca os números como sendo símbolos que vão representar elementos que não são conjuntos. Tá? São elementos que a gente vai, justamente a partir desses elementos, que criar conjuntos, né? Inclusive a partir do axioma do par. Então, se eu tenho o conjunto 1 e tenho uma estrela na mão, né, vai existir um conjunto formado pelo 1 e por uma estrela. Então, e aí o que acontece? A partir de duas células, a gente criou um conjunto de fato, né? Então, a gente tem, né, duas células, agora a gente tem em mãos um conjunto. Isso aqui agora é um conjunto. Tá? E a partir desse conjunto, a gente começa a criar vários outros conjuntos, porque um conjunto ele também é uma célula, né? É uma, vamos dizer assim, é, né? É matéria-prima, né? Matéria-prima para criar novos conjuntos. Então, a gente tem isso aí. Espero que eu tenha esclarecido e dado mais ideias para vocês questionarem, pensarem a respeito de que são números, tá? E leiam esse livro, viu, gente? Vocês podem iniciar a leitura dele, porque no final do curso a gente vai ter condições de ler o livro todo, tá? Vocês vão ver toda a base matemática para ler esse livro. Questão de relações de equivalência, que é o principal ferramenta, né, que eu vou estar ensinando para vocês aqui para poder estar compreendendo esse livro. Caçando ele aqui, que eu acho que ele até estava por aqui. Ah, ele está aqui mesmo. Vou até apresentá-lo para vocês. Bagunça. Vocês não veem, né? O quarto aqui é uma bagunça danada. Aqui, ó. É esse livro aqui, tá? Então, quem puder, compra o livro, lê, tá? E a capa do livro já diz, tá vendo? Que é a forma com que se constrói os números naturais.
Aí, bem, aqui ele não apresenta a construção dos números, ele parte do que a gente chamou os axiomas de Peano, que a gente vai ver nesse curso, tá? Mas eu posso dar uma outra. Eu já dei um livro para vocês aqui, uma sugestão de livro, né? Ele está em inglês, mas acredito que tenha livros em português. Acredito não, né? Existem livros em português e material na internet que constrói os naturais a partir da teoria de conjuntos, e aí os números serão conjuntos. Então, assumindo os naturais, ele constrói os inteiros, os racionais, os reais e os complexos. É um livro que você vê todos os números nascendo, né? Todos eles. Tá? Bem, deixa eu ver o que mais eu queria falar para vocês. Queria comentar também uma questão sobre. Até aqui, ó. O nosso axiominha da regularidade. E lá na nossa aula, é, quando eu estava falando dos axiomas da teoria de conjuntos, eu apresentei para vocês a regularidade que diz o seguinte, que todo conjunto não vazio vai ter um elemento nele que não intersecta o conjunto original, tá? Aliás, intersecta é vazio, né? A interseção é vazia. E a gente, quando a interseção é vazia, a gente diz que não intersecta. E o que que acontece? E aí eu comentei para vocês que esse axioma ele foi criado para evitar esse fenômeno aqui, ó, de um conjunto pertencer a ele mesmo. Tá? Então hoje eu vou estar explicando para vocês, gente, é, qual a polêmica, né, de um conjunto pertencer a ele mesmo. Tá? Então a possibilidade de existência disso aqui, né, e de um universo absoluto também. Tá? Existe um conjunto universo absoluto, tal, que a gente possa dizer tudo, né, sobre ele. Pegar elementos de onde a gente não sabe onde está pegando. Então eu vou apresentando, que é o que a gente chama o paradoxo de Russell. Então, vou estar falando aqui ó, do paradoxo de Russell. Tá? O paradoxo de Russell é o seguinte: é, se a gente imagina um conjunto de que não tem universo, né, de que a gente simplesmente cria conjuntos a partir de coisas desse tipo, tá? Todo x, né, tal que x satisfaz uma certa propriedade lá, P de x. Né? Então a gente não diz de onde está pegando esse x, simplesmente a gente fala isso aí. Ó. Ah, é todo x que satisfaz uma certa propriedade. E aí isso dá origem ao conjunto x. Então, dessa forma, a gente poderia considerar ó, o conjunto, né, de todo o conjunto A, tal que o A não pertence a A. Beleza? Então, por que essa frase, se essa frase cria um conjunto, né? Se essa frase cria um conjunto, esse conjunto ele traz problemas para a gente. Bem? Que é o quê? Que é o seguinte, bem, duas coisas têm que ocorrer. Tá? Então, ou esse x pertence a ele mesmo, ou x não pertence a ele mesmo. É porque qualquer objeto da teoria, com relação a um conjunto, ou ele está nesse conjunto ou ele não está. Então, acontece essas duas coisas aí. O que acontece se x pertencer a ele mesmo? Né? Se x pertencer a ele mesmo, isso vai implicar o quê? Ó? O que é um conjunto estar nesse conjunto x aqui? Ó? Um conjunto estar nesse conjunto x é ele não pertencer a ele mesmo. Tá? Mas, ora, se esse conjunto aqui está dentro desse, que inclusive que é ele mesmo, estar dentro desse conjunto, isso implica que esse elemento, né, que é o próprio x, não pertence a ele mesmo. Então, isso aqui é o quê? Ó? Uma contradição.
porque ele pertence a ele mesmo e não pertence. Tá? Então, isso leva a uma contradição. Se por acaso esse conjunto X ele não pertence a ele mesmo, tá? Não pertence a ele mesmo, ele está satisfazendo a regra universal de criação desse conjunto X aqui, ó. E qualquer coisa que não pertence a ela mesma entra para dentro desse conjunto aqui, ó. Então, como esse X não pertence a ele mesmo, né, ele vai para dentro desse conjunto. Ele passa a pertencer a esse tal conjunto aqui, que é ele mesmo. E aí, mais uma vez, a gente tem uma contradição. Bom, então, isso aqui gerou, né, muita polêmica na época, né, em que estavam fundamentando a teoria dos conjuntos. E duas coisas, né, tem duas barreiras para esse fenômeno, esse paradoxo não acontecer, tá? Ou de uma coisa pertencer e não pertencer a ela mesma, porque isso aqui tira desse símbolo a questão de que é bivalente, né? Ocorre uma e somente uma das coisas, não pode ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo, que é o axioma da separação. Tá? O axioma da separação diz que um jeito de criar conjuntos, né, é você pegar esse conjunto X, né, de todos os elementos A, esse A ele tem que estar em algum, né, algum universo, em algum outro conjunto já pré-determinado. Então, se esse conjunto já existe, é porque ele já está bem posto e, né, os elementos já estão bem determinados, tal que satisfazem uma certa propriedade. Só que essa propriedade aqui, ó, poderia permitir que um elemento pertencesse a ele mesmo, o conjunto pertencesse a ele mesmo. Aí eu vou explicar para vocês um, um axioma que proíbe isso, tá, na teoria, de que proíbe um conjunto pertencer a ele mesmo, que é a regularidade, tá? Regularidade. Então, a regularidade, ela vai impedir isso aqui para a gente, de que um conjunto pertence a ele mesmo, da seguinte forma. O que é que a regularidade diz para a gente? A regularidade diz que se a gente tem um conjunto diferente de vazio, conjunto A diferente de vazio, ela aqui de novo, né? Todo conjunto não vazio tem um elemento que a interseção com ele é vazio. Então, o que é que acontece aqui, gente? O que aconteceria se um conjunto A pertencesse a ele mesmo? Tá? Isso vai levar a um absurdo. Isso implicaria o seguinte, ó, né? Em que isso implica o seguinte. Bem, o A existe, né? A gente está supondo que o A existe, então esse conjunto aqui está bem determinado, esse conjunto A aqui. É o conjunto cujo único elemento é o A, só tem esse A. Né? Esse conjunto, por sua vez, né, se o A pertencesse a ele mesmo, então ele estaria nessa interseção aqui. Ó, né? Ele seria um elemento, né? É, o A pertence a esse conjunto, porque ele é o único elemento desse conjunto, e sob essa hipótese, tá, o A pertencer a ele mesmo, então ele estaria aqui, né, pertencendo a ele mesmo e estaria pertencendo a esse conjunto. Então isso aqui seria igual que, ó, seria diferente de vazio. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque esse elemento, o único elemento dele é esse, que é o A, e ele não teria um elemento que iria intersectar ele dando vazio, né? Que no caso não intersectaria ele. Então, esse conjunto não pode, o único elemento dele, intersectar ele e dar de frente de vazio. Porque ele tem que ter algum elemento que intersecte ele dando vazio. E esse único elemento é o A. Então, é por isso que a gente tem essa contradição aí. Inclusive, isso aí, isso aí, esse mesmo argumento proíbe ciclos assim, ó, do A pertencer a um B
e esse B pertencer a A, por exemplo. Tá? Isso voltar, né? Isso voltar, né? Porque se isso aqui acontece, ó, né? Imagina que o axioma é o seguinte, ó, não, né? Isso aqui não ocorre, né? O que a gente quer provar é que isso aqui não ocorre. Porque se isso ocorrer, isso vai contra o axioma da regularidade. Tá? Então, suponha que isso aqui ocorre. Aí acontece o mesmo fenômeno. Agora eu vou pegar um conjunto com dois elementos. Ó, tá? É, imagina que A pertence a B e B pertence a A. Tá? Então, olha só. O que é que dá? Então, esse conjunto interseção com esse elemento, interseção com A. Ora, o A, né? O B, olha só o B. O B pertence a esse conjunto, porque ele está aqui, e por hipótese ele pertence a A, então ele vai estar aqui, ó. Então isso aqui é diferente de vazio, né? É diferente de vazio, né? Porque o B pertence a essa interseção, né? O B pertence a essa interseção. Aí ela vai ser diferente de vazio, né? Se a gente olha esse conjunto aqui, ó, dissectando B, isso também vai dar diferente de vazio, porque o A está aqui, né? O A pertence a B, e o A está aqui dentro também, né? Então, o A pertence a essa interseção. Então, eu estou dizendo que, ó, que nem esse elemento intersecta esse conjunto, né, que dá vazio, nem o A e nem o B intersectam. Então, isso aqui contraria o axioma da regularidade. Tá? Então, a regularidade proíbe esse tipo de coisa aqui. Tá? É, bem, e aí eu deixo com um exercício para vocês, né? Um exercício aí, para vocês pensarem. Por que a regularidade proíbe isso aqui do A pertencer a um B, pertence a um C e o C pertence a A? Né? Fecha um ciclo, né? É o ciclo assim, o A pertence a B, o B pertence a C e o C pertence a A, né? Fecha esse ciclo aqui assim. Isso aqui não ocorre, tá? Não ocorre, né? Provar que não pode ocorrer isso aí. É o ocorrer. Esses ciclos, né? E com 3, com 4, com 5 elementos, seja lá com quantos for. Provar com 3, né? Ciclo com 3, vocês já vão compreender o macete. A dica é esse aqui, tá? Tratar com isso aqui. Então, acho que isso aí é umas arestazinhas que eu queria parar com vocês, tá? Se tiver mais alguma coisa que eu for lembrando, eu vou passando para vocês aí. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Né? Faltou. Bem, aqui bem, aquilo tudo ali, né, gente? Eu falei de proibir um conjunto pertencer a ele mesmo, elimina isso aqui, né? Tá? Então isso aqui nunca vai ocorrer, ó, essas coisas nunca ocorrem, tá? Então esse conjunto aqui, ó, é, esse conjunto aqui não dá para a gente criar esse conjunto aqui. Tá? Aliás, a gente consegue criar o conjunto, mas ele nunca vai estar dentro dele mesmo. A única possibilidade é ele não pertencer a ele mesmo e jamais ele vai estar entre os elementos dele mesmo. Então, esse paradoxo aqui ele fica eliminado. Tá? Então, eu tinha esquecido de comentar isso com vocês. E aí a regularidade elimina, né, a possibilidade de a gente ter esse paradoxo aí. Bem, do mais, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Bem, eu vou passar aqui agora para nosso PDF. Eu vou estar aqui
Vai caminhar aqui para alguns exercícios agora, tá? Então vamos lá. Eu vou eu vou estar resolvendo aqui, ó, umas coisas simples para a gente praticar e vocês verem como é que a coisa vai acontecendo. Então, por exemplo, eu vou estar atacando aqui vou fazer um aqui para você. Eu vou fazer alguns aqui. Bem, essa inclusão, ela é logicamente verdadeira porque todo elemento, por definição, vale, né? É por definição, né? A prova é isso aqui, é simples assim mesmo. Se x pertence a x, implica o quê, ó? Que x pertence a x. Professor, você não mudou a tela, não. Ah, desculpa, tá? A prova disso aí é simples nesse sentido, tá? De que a prova é como? Provar que um conjunto está contido no outro, por definição, né? Que todo elemento daqui é elemento daqui, né? E isso, de fato, sai imediatamente, né? Porque se um elemento está em x, isso implica que ele está em x. Então, isso aqui já acabou. A prova acaba aqui mesmo. É curtinha desse jeito. Tá? Vou... Bem, o 2, gente, o exercício 2, ele, na verdade, a prova dele é um axioma. Ele é um axioma, tá? Que a gente axiomatizou. Ele é o axioma de extensão, tá? Que eu listei para vocês, ó. Ele está na nossa listinha aqui, ó. Tá? O axioma de extensão ele diz aqui, se para todo x estar em A é equivalente a estar em B, a gente tem a igualdade né, de que A é igual a B. Então, de fato, né, o, um x está contido no y, tá? Um x está contido no y, significa que isso implica que o quê, ó? Que x está contido no y e vou botar um e aqui, ó, né? E y está contido em x, né? Significa o quê? Que qualquer que seja o x, se o x pertence a x, isso implica o quê, ó? Por essa inclusão, por causa de que x está contido em y, isso implica que o x pertence a y, tá? E a implicação contrária, né, ela implica que ela sai daqui, ó, que todo elemento de y vai ser elemento de x, ó, né? Então, se um elemento x está em y, ele vai ser elemento de x porque o y está contido em x. E a definição de inclusão é essa, que todo elemento daqui vai ser elemento daqui, tá? Então, essa dupla inclusão, no fundo, ela significa o seguinte, que qualquer que seja x, se x pertence a x, isso é equivalente a dizer que o x está em y, né? Tá? Isso implica, então, pelo axioma, né? Pelo axioma de extensão, né? Que o x é igual a y. E, na verdade, isso aqui é uma releitura do próprio axioma, tá, gente? É uma forma de dizer simplesmente que isso aqui, ó, de que x contido em y, essa frase, ela é equivalente, por definição, a dizer que para todo x, né, se x pertence, um elemento que está aqui, ele vai estar aqui, ó, né, x pertence a y. Das frases, isso aqui é um símbolo para indicar isso, na verdade, tá? Então, no fundo, eu não provei nada aqui, eu simplesmente estou reescrevendo o axioma, tá? Estou dizendo que escrever isso e isso é escrever essas duas implicações juntas. E essas duas implicações juntas, né, pelo axioma, diz que é a igualdade de conjuntos. Então, isso aqui não trata-se de um exercício, tá? Acho que isso aqui a lista é antiga. E quando eu dei esse curso, eu não dei já com esses detalhes que eu estou passando para vocês da lista de axiomas. Então, isso que eu estou dando aqui não é nem sequer uma prova, né? É uma explicação, uma releitura da escrita. Tá? Então, sempre que a gente quiser provar né, a igualdade de dois conjuntos, a gente, na verdade, usa esse axioma, tá? Isso aqui, ó, né? A gente faz esse truque aqui de
não é o truque, né? É digamos, uma receita, né? A gente prova essa inclusão e prova a outra inclusão para chegar na identidade dos conjuntos. Tá? Então, isso aí é o que esse 2 está dizendo. Então, vamos aqui para o 3, tá? O 3 já é uma... O 3 já é um resultado mesmo, né? O que é que ele está dizendo? É o que a gente chama de transitividade, tá? Né? Ele está dizendo que se um conjunto X está contido num Y e esse Y está contido num Z, né? Então são duas inclusões, ó. Então isso aqui implica que esse aqui está contido nesse, né? Que X está contido em Z. Tá? Então isso aqui é um típico problema de implicação lógica, é um teorema, né? Aqueles teoremas que a gente, lá da lógica que a gente quer provar, ó. A gente tem, na verdade, duas hipóteses aqui, né? Eu escrevi de uma simbologia só, mas a gente tem duas hipóteses. A gente tem que x está contido em y e y está contido em z. A gente quer provar, observem o e aqui, né? A gente quer provar que x está contido em z. Tá? Como é que a gente prova isso? Eu vou chamar isso aqui de hipótese 1, isso aqui de hipótese 2. Tá? Ou não precisaria nem dar nomes, né? Como ela é curtinha, eu posso citá-la escrevendo ela mesma aqui. O que é que a gente quer provar? A gente quer provar que todo elemento de x é elemento de z. Então, se um x pertence a x, ó, elemento aqui, ó, isso implica o quê? Ó? Pelo fato de que x está contido em y, que todo elemento de x, esse cara vai ser um elemento de y. Só que agora a gente está em y, né? Só que todo elemento de y é elemento de z. Ó. Então, isso aqui vai implicar, ó, o fato de que y está contido em z, de que x pertence a z. E aí a gente chegou à conclusão de que, né, se um elemento está em x, ele vai estar em z. E aí isso aí que acaba a prova. Bem? É... Vamos ver o 4 aqui. Ó. O 4 ele quer dizer que, bem, o único conjunto, ele quer dizer que o único subconjunto do vazio é o próprio vazio. Né? Isso aí diz que o conjunto das partes do vazio é só o vazio. Né? O que está dizendo? É equivalente a dizer o seguinte: ó, qualquer coisa que esteja contida no vazio trata-se do próprio vazio. Tá? Só o vazio está contido nele mesmo. Tá bom? E ele é o único conjunto que satisfaz. É, ele é ele é o único conjunto que está contido no vazio, tá? Que é o próprio, né? Então, vamos aqui provar que se x está contido no vazio, isso aqui é equivalente a dizer que x é igual a vazio. Tá? Então, bem, é equivalência, né? A gente já provou a volta, né? Que se x é vazio, ele está contido nele mesmo. A gente já provou, essa volta, ela é bem mais geral, né? Porque a gente provou que um conjunto qualquer, né? Ele está contido. Isso já foi um exercício, o primeiro, ó. Okay? O primeiro exercício, né? Ele a gente já provou que um conjunto qualquer, sendo vazio ou não, ele está contido nele mesmo. Mas o vazio em particular, né, o argumento é um pouco diferenciado, né? Porque o que eu fiz aqui, ó, nessa prova aqui, ó, é que se e aqui tem uma questão, né, de que o x está contido nele mesmo, né? O que seria um conjunto não tá contido nele mesmo? É um conjunto, a negação disso aqui, ó, vocês podem indagar o seguinte, ó, se um conjunto tem elemento, então todo elemento dele pertence a ele mesmo. E quando o conjunto não tem elemento, como é que a gente argumenta que ele está contido nele mesmo, tá? Então, aqui eu vou argumentar exatamente usando o vazio nesse caso, tá? Para vocês entenderem, né, que esse argumento aqui, ó, ele
Tem uma polêmica, eu tenho que resolver isso na minha cabeça ainda, de que é o seguinte, de que se de fato há necessidade de provar coisas, separar, né? Supor que é uma prova por vazio separada da prova do não vazio. Então, eu vou escrever, porque tem uma coisa que não está muito clara ainda. Eu vou escrever direitinho e vou dar uma aula para vocês sobre isso. Então, o que a gente chama de prova por vacuidade, de que isso aqui, de que o vazio está contido nele mesmo, é, é porque a gente não consegue negar isso aqui, tá? Então, duas coisas acontecem. Ou isso aqui ocorre, né? Ou exclusivamente isso aqui ocorre. O vazio não está contido no vazio, tá? É uma coisa ou outra, tá? Então, o que que acontece? E por que isso aqui não ocorre? A gente elimina isso e, portanto, a gente fica com essa parte aqui, ó. Porque você provar que esse conjunto, né, qualquer conjunto, né, provar que um conjunto não está contido em outro, a gente tem que exibir um elemento aqui que não está aqui, ó. E esse elemento não existe, tá? Então a gente não consegue, ou seja, existir um x pertencente a esse cara da esquerda aqui, ó. Tal que, né? Vou escrever aqui, ó. Tal que esse x ele pertence ao lado esquerdo e não está do lado direito, né? Tal que ele não está aqui, ele está aqui e não está aqui, ó. Não está aqui, ó. Então, esse elemento, existir esse elemento, então esse elemento ele teria que pertencer ao vazio, isso levaria a uma contradição, e não pertencer ao vazio. Ele teria que estar aqui do lado esquerdo e não estar do lado direito. Aí, isso aqui, ó, é uma contradição, isso não ocorre na nossa teoria, porque o pertence e o não pertence, né, não existe a terceira possibilidade, tá? Ocorre uma e somente uma das coisas. E no caso do vazio, ocorre somente essa, bem? Então, por isso, né, pelo fato de que isso aqui não ocorre, né, a gente assume de que o vazio está contido no vazio. Bom, então, de fato, se o x é vazio, né, ele vai estar o x vai estar contido no vazio, porque o vazio está contido nele mesmo. Então, isso prova essa volta. Agora eu vou provar a ida aqui, ó. A ida é supor que o x está contido no vazio e eu quero provar, né? Aliás, a ida é, bem, a ida é isso aqui, né? Estou reescrevendo. O x está contido no vazio, a gente quer provar que o x é o próprio vazio. Bom, é, essa prova aqui, ó, né, a gente pode fazer por contraposição, ó, né? Essa frase ela é equivalente a essa, ó, se vocês conseguirem enxergar. Se o x for diferente do vazio, isso implica que o x não está contido no vazio. Essa aqui é mais fácil de provar, de que não isso implica em não isso, né? E isso aí, e aqui é direto, né? Porque, né, a prova dessa daqui, ó, da contraposição, né? Contraposição é mais direta, porque se o x é diferente de vazio, então existe, né? Então, vamos lá, ó. X diferente de vazio, isso implica o quê, ó? Bem, é aquela coisa que ou tem um elemento aqui que não está aqui, essa possibilidade, né, de que o x não está contido no vazio, ou o vazio não está contido em x, tá? Só que diferente de vazio, então uma das duas inclusões não, aqui não está contido, né? Bem, essa daqui não ocorre, né? Porque o x ser diferente do vazio significa, bem, ser igual é valer a dupla inclusão, né? Ser diferente, gente, dois conjuntos ser diferente, é que alguma das inclusões não vale, ok? Não vale. Então, o que que acontece? Como essa daqui nunca ocorre, né? Porque a gente já provou, isso
em aula anterior mesmo, né? Que o vazio está contido em todo o conjunto. Então, essa possibilidade ela está eliminada, tá? De que o vazio não vai estar contido em X. Tá? Então, isso, isso acaba implicando que a única possibilidade que a gente tem é essa daqui, ó. O X não está contido no vazio. Né? É, dentro desse argumento, está o fato de que se X é diferente do vazio, ou tem um elemento, né? Ou tem um elemento que está aqui e não está aqui, ou tem um elemento que está aqui e não está aqui. Né? Ou seja, existe um X que pertence a X e... Vou escrever aqui assim. Existe um X tal que X pertence a X e ele não está no vazio, ou ocorre desse, né, de que existe um X que ele está nesse lado aqui, de que ele pertence ao vazio e não está aqui, ó. X não pertence a X. Bem? Então ocorre uma dessas duas coisas. A gente sabe que essa daqui não ocorre porque não existe um X que pertence ao vazio e qualquer outra coisa, né? Porque não existe um X que pertence ao vazio. E por definição de vazio, para todo X, X não pertence ao vazio, então isso aqui está eliminado. Então isso aqui implica que a única, isso aqui, a única possibilidade é essa daqui, ó. Existe um X que pertence a X e não está no vazio. Que é isso aqui, ó. Tá? Que implica que X não está contido no vazio. Tá? Só para ficar mais claro aí. São coisas simples. Esses simples é que ficam mais difíceis na cabeça da cabeça de vocês, né? Então, esse aqui era o 4, né, que eu estava argumentando com vocês. O 5 eu vou deixar como exercício aí para vocês, tá? Ele é simples. O 5 ele surge da comutatividade do ou mesmo, né? Dizer que um x está em um x, um a está em x ou y, é dizer que o a está em y ou x. É isso. Tá? Então, 5 exercícios. Vou deixar marcado aqui até aqui para vocês. Exercício para vocês. O 6, né? E se a gente tem um, um subconjunto de um conjunto Y, a união vai dar o Y, né? Quando você une uma coisa com uma parte dela, a união dá o todo. Tá? Bem, como trata-se de uma implicação, eu vou eu vou estar provando esses 6 aqui para vocês. Tá? Vou provar esses 6 aqui. A gente quer provar que se x está contido em y, né, isso é equivalente, né, a dizer que x união y é igual a y. Beleza? Então vamos lá. É, vou provar a ida. A ida significa o quê? Que eu vou tomar isso aqui como hipótese e a nossa tese é essa daqui. Ó, tá? Então, a nossa tese, bem, a ida ela tem uma dupla inclusão, né? Porque a gente quer provar uma igualdade de conjuntos. Então, vamos provar que essa inclusão primeiro, né? A ida se divide em duas etapas. Essa inclusão e tem a outra inclusão aqui, ó, ao contrário. Essa inclusão aqui. Tá? Então, eu vou provar essa inclusão aqui, ó, que se eu pego um elemento aqui, ó, se um elemento pertence a x união y, a gente consegue colocá-lo dentro de y. Isso implica que, por definição de união, que ele está aqui ou aqui, né? Que x pertence a x ou x pertence a y. Ele está aqui ou aqui, ó, né? Só que, ou seja, ocorre uma coisa ou outra, né? Aí, como eu tenho um ou, né? Seja uma coisa ou outra, gente, eu quero concluir, olha só. No primeiro caso, por hipótese, o x vai estar em y, né? Porque o x está contido em y. Então, nesse primeiro caso, se o elemento está em x, ele vai estar em y. E no segundo caso, já está em y mesmo. Tá? Então, eu posso até escrever aqui para vocês, ó,
Eu não gosto muito dessa escrita, ela é mais resumida, mas ela é pouco explicativa, tá? Que eu vou dizer assim, ó, por hipótese, tá? Ou pelo fato de que x está contido em y, né? Ocorrer isso ou ocorrer isso, né? É dizer que, bem, se o x pertence a y, que x pertence a y, ou simplesmente estou dizendo o seguinte, ó, e por hipótese, isso aqui implica nisso, né? E eu estou repetindo isso aqui, ó. Então, x pertence a x, né? Por hipótese de que o x está contido em y, então o x vai pertencer a y. Ou vai ocorrer essa outra coisa aqui, ó. Do x pertencer a y. Então, ou seja, vai ocorrer isso ou isso. Isso aqui implica, né? Isso é equivalente a dizer, né, é por lógica mesmo, né? Por causa do ou, né? E tipo uma simplificação, né? A gente viu que é a idempotência, né? Isso ou isso significa que x pertence a y. Esse pedaço aqui, ó, ele fica muito técnico e você perde um pouco o entendimento, a organização da tua prova. Fica bonitinho, simplificado, mas eu não sei se vocês concordam, eu prefiro dividir em casos, né? Dividir em casos e ser mais direto, né? Tipo assim, ó, já dizia assim, ó, né? Já dizia assim, ó, no primeiro caso, né? Por hipótese, né? O xizinho pertence a y, né? Pois, né? O xizinho pertence a y, né? O segundo caso é imediato, né? É imediato que trata-se, né? Que trata-se de x, né? Pertencer a y. Ele já está em y. Eu peguei o cara aqui e já coloquei ele aqui, ó. Então, aí vocês escolham a forma de escrever aí o que vocês preferem, tá? Então, eu provei essa inclusão. Com essa hipótese, eu provei essa inclusão aqui, ó. Daqui, peguei aqui e coloquei aqui, ó. Provar a inclusão contrária agora, né? Essa inclusão aqui. Observe que a gente ainda está na ida, né? A gente está na ida provando a dupla inclusão. Essa inclusão já foi provada, agora vamos provar a de baixo. De que o y está contido aqui, ó. Pegar um elemento aqui, né? Então, eu pego um x pertencente a y, tá? Isso implica, olha só, é, isso implica que, e aqui é direto, né? Por definição de união, né? Se um elemento já está num conjunto, ele vai pertencer a esse conjunto união com qualquer coisa, né? Em particular, ele vai estar em y união x, que é igual a x união y, tá? Por quê? Porque ele já está num dos conjuntos, né? Porque para estar na união tem que estar em algum. Ele já está nesse algum aqui, ó, que é o y. Isso aí é direto, acabou-se. Aqui já acabou-se. A inclusão. Peguei aqui, ele já está, é direto por definição de união. Isso prova a ida. Agora vamos provar a implicação contrária, que é a volta. Então, agora isso aqui é hipótese para a gente. Nossa hipótese é de que x união y é igual a y, a gente quer provar que x está contido em y. Tá? Então, a volta é o quê? Ó? Eu vou escrever a volta de que é isso querendo implicar nisso. A gente quer provar que x união y dando igual a y, isso implica que x está contido em y. Tá? Tudo bem? E aí a gente tem essa frase aí, ó, né, que é o nosso, que é o que a gente quer provar, né, que essa hipótese implica nessa tese. Eu vou reescrever isso aqui, ó, é, fazendo a contraposição, tá? Vou pensar na contraposição, que se é mais fácil, tá? Porque não estou vendo a prova ainda, tá? De que se a união dá y, né, como é que a gente argumenta que eu pego um elemento aqui, implica que ele, né, ele tem que estar aqui, ó. Ah, não, é direto, gente. Ô, bobagem, né? Se eu pego, a prova é direta, tá? Né?
eu vou usar isso aqui como hipótese, né? Eu quero pegar um elemento aqui, pego um elemento x aqui, tá? Isso implica, por definição, é aquela coisa, o esboço da prova. Se eu pego um elemento x, um xzinho aqui, esse xzinho aqui, ele vai estar na união, né? Porque se ele está em um conjunto, ele está na união desse conjunto com qualquer outra coisa, porque ele já está num dos conjuntos da união, já está em algum. Como essa união dá o y, então ele vai estar no y. Aí acabou. Então, se um x está no x, por definição de união, esse x pertence a x união y. Isso aqui implica, por hipótese, né, de que x união y é igual a y, de que, né, isso aqui é o próprio y, né, que x pertence a y, que é o que a gente queria chegar. Pega um elemento aqui, prova que ele está aqui. Pegamos em x e concluímos que ele está em y. Então, provamos a dupla inclusão. Na ida, temos a, a, a dupla implicação. Na ida, a gente tem dupla inclusão. E na volta, só uma inclusão, né, que a gente queria provar. E aqui a gente encerra o exercício 3 aí. Bom, então, o 6 está aqui. O 7 é tranquilo. Tá? Vou deixar aí para vocês. Ó. Isso. Vou estar salvando aqui. Tá salvando essas marcações aqui, ó. Vou provar esse 8 aqui para vocês, tá? Vou provar o 8 mas, e vou deixar já esse aqui, ó, como exercício para vocês, tá? E é provar que se eu pego um conjunto X, que as partes, bem, é, que as partes de um conjunto unido com as partes de outro está contido nas partes da união. É porque a gente poderia estar pensando, vamos pegar mais um. Poderia estar pensando que é porque a gente definiu as partes, né? As partes é uma espécie de operador, né? A partir de um conjunto você cria outro, que é as partes de um conjunto X, né? Aí a pergunta, né? Vou deixar questionamentos para vocês aqui, ó. Será que a parte de A menos B, ó, né? É a parte de A menos as partes de B? Coisas desse tipo, né? As partes da diferença, a diferença das partes. Sei lá, de que as partes de A união B é igual a parte de A união com as partes de B, né? A interseção vale, ó, que inclusive é um exercício aqui, ó, é o exercício 12 que eu marquei, ó, e as partes de A interseção B é igual, isso aqui já está como exercício para vocês, ó, é a parte de A interseção com as partes de B. Então as partes, ela não, né? Será que, que mais? A diferença, né? Olha um sinistro aqui, ó. Será que as partes de A, diferença simétrica com B, é igual às partes de A, diferença simétrica com as partes de B? Então, isso aqui é tudo pergunta, tá? Pergunta. Então, vamos nessa daqui, ó. Tá? De que a parte da união é, se é a união das partes. Né? No sentido da pergunta, eu vou estar tentando provar a dupla inclusão. Para vocês verem como a gente tem que ter cuidado na hora de fazer implicações. Vamos provar primeiro aqui, ó, né? Eu vou estar provando que as partes de A, que é o exercício, né? União parte de B, está contida nas partes de A união B. Bom, essa prova aí, ó, tá? Isso aí é verdade, tá? A prova é a seguinte, ó. Tem gente
Para provar uma inclusão, não tem o que fazer, ó. É pegar um elemento do lado esquerdo e caminhar para colocar ele do lado direito. Então, a gente pega um x aqui, ó, pertencente ao lado esquerdo, tá? Que é a parte de A união as partes de B, caminha para colocar ele do lado direito. Então, um x que está na união de dois conjuntos, né, por definição de união, ele tá num ou no outro. Então, x pertence às partes de A ou x pertence às partes de B. Deixa eu estar aqui ou aqui. Bem, estar nas partes de um conjunto é ser subconjunto. Então, isso aqui é equivalente. Tá? Mas mesmo escrevendo o equivalente aqui, gente, né, o nosso caminho está indo só para a direita, porque aqui não tem um para a esquerda. Tá? Então, aqui não são coisas equivalentes. Eu estou frisando a equivalência só pela definição das partes. Tá? E pertencer às partes é x está contido em A ou x está contido em B. Observe que mesmo com a notação minúscula aqui, ó, esse x é um conjunto. Né? Ele é um subconjunto de A ou x é um subconjunto de B. Aí observem comigo aqui, ó. Né, uma coisa ou outra, tá? Se um x está contido em A, ele vai estar contido na união de A com qualquer coisa. Tá? Concorda? Porque se todo elemento de x está em A, todo elemento de x vai estar em A união com qualquer coisa. Então, preservando o ou aqui, ó, então isso vai implicar o seguinte, ó, de que eu vou usar o fato de que A está contido em A união B. Ó, né? Como o x está contido em A, né, esse x vai estar contido tá? Em A união B. Ou, no segundo caso, também, tá? Respeitando a ordem aqui. Ó, o fato de que B está contido em A união B. Então, no primeiro caso, ele vai estar contido na união por isso aqui. Ó. No segundo caso, o x vai estar contido na união porque o B está contido na união. O x está contido em A união B. Ou seja, né, uma coisa ou outra ele vai estar contido na união. Implica, né, que x está contido em A união B. Então, a essência dessa prova aqui, gente, é o seguinte. Ó. Se um x está contido em A ou ele está contido no B, tá, e aí vocês escrevam a finalização, né, como vocês preferirem essa segunda parte aqui, ó, tá? Se vocês quiserem explicar um pouco mais essa passagem, né, daqui para cá, ó, para finalizar, eu gosto sempre que tem o ou dividir em casos, tá? E eu já sigo essa ordem aqui, ó, tá? E eu começo a explicar como esse caso eu consigo concluir que o x vai estar lá e tal, chegando. Então, eu vou fazer essa implicação para vocês. Então, chegamos em dois casos, né? Ele vai estar aqui ou está aqui, ó. No primeiro caso, então, né? O x ele está contido em A união B, né? Pela definição de união, né? A gente pode dizer, ó, pela definição de união, tá? Pela definição de união. Né? Com isso, né? Com isso, ou seja, se ele está contido em A, ele vai estar contido em A união com qualquer outra coisa, né? Porque todo elemento dele já está aqui, ó, então vai estar nessa união aí. Com isso, o que está contido na união? É ele pertencer às partes desse conjunto aí, ó, de A união B, que é onde a gente queria que ele estivesse. Bom, no segundo caso é análogo, né? O segundo caso é análogo. Vou escrever aqui assim, ó. O segundo caso é análogo ao primeiro, que é esse aqui, né? O argumento é o mesmo. Bem? Então, provamos. Agora, olha só, gente. Por que não vale a inclusão, né? Vamos tentar provar a inclusão contrária. Vamos tentar provar que as partes de A união B está contida nas partes de A união com as partes de B. Bom, digamos que a gente
esteja tentando. Isso aqui é falso, tá? Eu quero que vocês vejam que na própria tentativa de provar, não precisa você forçar a barra, é só você ficar atento ao que o problema tá te dizendo. O que é que a gente quer provar? Eu pergunto para vocês se é verdade isso. A gente quer provar, ó, que todo elemento das partes de K, ele está nas partes de A ou nas partes de B, né? Na parte de B. No fundo, ele diz o seguinte: um subconjunto da união, né? A pergunta é essa, né? Um subconjunto da união sempre vai ser um subconjunto de um conjunto ou do outro, né? Ou seja, se X, se um X está contido em A união B, eu vou escrever maiúsculo aqui para ficar melhor, né? Para ele ter mais cara de conjunto, né? O que está contido na união é pertencer às partes. Então, estar contido na união implica ele estar contido em A ou estar contido em B, né? Que é o que a gente quer fazer, né? A gente quer pegar um elemento daqui e provar que ele ou ele pertence aqui ou está aqui. Ou seja, a gente quer provar que ele ou está contido em A ou está contido em B. Acontece que isso aqui é falso, gente. Tá? Um subconjunto da união, ele não tem obrigação de estar exclusivamente contido num conjunto A e nem no conjunto B. Tá? O contra-exemplo é fácil, né? A gente pega aqui, ó, é, é, conjunto A aqui, ó, conjunto B. A união é a união, né? Isso aqui tudo. Então, se a gente pega um conjunto aqui, ó, vou colocar o 1 aqui, um 2 aqui e um 3 aqui, ó. Esses são os nossos conjuntos, A e B, tá? Então, é, bem, tem uma coisa óbvia, a própria união, né? Você pega a própria união, ó. Você pega, nesse caso aqui, ó, a própria união, ó, eu vou pegar x igual a A união B, ó, né? X é um subconjunto da união, é claro, né? É claro que x está contido nele mesmo. Mas a união, ela não está contida no A e nem está contida no B. Só você pegar A e B não vazios. Tá? A união né, não é subconjunto, né? Não está contido em A porque tem um número 3 e não está contido em B porque tem um número 1. Tá? Então, isso aí já é o contra-exemplo. Você pega esse A e esse B, 1, 2, 3 e o X como sendo a união. Se você quiser tirar esse 2 daqui, ó, né? Essa interseção, essa união fica vazia ainda. Né? Então, você pega o A como sendo 1 aqui, o B como sendo um 3 aqui, ó, separado. A união desses conjuntos é um subconjunto da união, ele pertence às partes da união, mas ele não está contido em nenhum dos dois, né? E aí vai, tá bom? Então pega x igual a A união B. Nesse caso aqui, adjunta é mais forte ainda. Tudo bem? No caso da interseção, isso já vai ser verdade. E aí a interseção, já que é o exercício 12 aqui, ó, vai dar para vocês um- um- uma dupla inclusão. Tá? Justamente porque se uma coisa está contida na interseção, obrigatoriamente ela tem que estar contida num conjunto e no outro, e vice-versa, né? Uma coisa que está contida em x né? Está contida em y, né? Obrigatoriamente essa coisa vai estar contida na interseção. Quer dizer, o 12. Tá? Então isso aqui está ok. É, Isso aqui é tranquilo, tá? Exercício para vocês aí. Isso aqui é o. Uai, tá repetido? Ah, é o 6, né? Ah, não, isso aqui é a interseção. É o 6 na versão da interseção. Tá? Você intersecta um conjunto com uma parte dele, a interseção dá a parte, né? Não dá o todo. Então, isso aqui eu vou deixar como exercício, né? Dado que eu fiz o da união. Façam isso aí. Tá? Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é a associatividade da interseção. Exercício para vocês. Tá? X menos X, bem, eu já trabalhei bem o vazio com vocês, né? Detalhes do vazio, eu vou deixar vocês treinarem esse
argumentos aqui nesse 13, 14, 15. Tá? O 16 é tranquilo também. Tá? Vou deixar para vocês. Alguma coisa, novidade aqui. Bem, dado que eu já fiz um exercício que tem exemplo em inclusão contrária, que é esse aqui, o da união, né, de que a união contrária não vale, eu vou deixar o 17 como exercício para vocês. E aí, além de provar essa inclusão, você tem que argumentar, né, de que o contrário não vale. Para provar de que o contrário é falso, você tem que dar exemplos, né, de X, de criar conjuntos e argumentar que, de fato, a inclusão contrária não está valendo. Exercício aí para vocês também. Salvar. Bem, aqui temos dois exercícios que são parecidos. Eu vou estar fazendo um deles para vocês aqui. 8, por exemplo. Tá? Vamos fazer o 18, né? Que quer provar essa igualdade desses dois conjuntos aí. Deixa eu anotar aqui no meu papelzinho que ela quer dizer. Vou provar aqui x menos y menos z é igual a x menos y união x interseção z. Tá. Anotei aqui. É provar isso, tá? Então, vocês podem, bem, esses exemplos, esses exercícios, gente, vocês podem tentar verificar por diagrama se isso é verdade, tá? Fazendo as figurinhas, né? E tentar visualizar realmente se bate aí, tá? Mas você pode, mesmo sem visualizar, a gente pode fazer a prova simplesmente, né? Indo na metodologia de dupla inclusão mesmo. Então, vou colocar aqui, ó. Vou tentar provar aqui, tá? Então, vamos pegar aqui eu vou provar, bem, como é para provar uma identidade entre conjuntos, uma igualdade, vamos de dupla inclusão, né? Então, temos essa inclusão, depois a gente prova a volta. A gente quer provar essa daqui, tá? Então, o que é que a gente quer provar? A gente quer provar que se eu pego um elemento aqui, eu consigo colocar o elemento ali dentro, né? Que é essa inclusão. Então, a gente não tem muito o que fazer, né? Pega um elemento aqui em x menos y menos z e vamos caminhando para colocar ele ali dentro. Às vezes, gente, é bom você, para saber onde você quer chegar, que é o meu caso, né? Eu estou olhando aqui e tentando ver onde eu quero chegar, concluir com esse meu xizinho. E aqui tem um ou, né? Como isso é uma união, então a gente tem que caminhar aqui, ó, e chegar eu vou escrever um finzinho para a gente ficar atento, né? No que a gente quer chegar. A gente quer chegar aqui, o x, ele pertence a x e ele não está em y, né? Uma das coisas que ele estaria aqui, ou a gente tem que chegar no fato de que ele pertence a x e está em z, né? Isso que a gente quer concluir. Essa caixotinha aqui ou essa caixotinha aqui, ó. E aí ele vai estar num conjunto ou no outro. Aí ele vai estar na união, uma coisa ou outra, tá? Observe que em todo caso ele está em x, né? Então, vamos caminhar para a nossa chegada aí, ó. Bem, vamos lá. Inicialmente, onde é que o nosso x está? O x ele está na diferença entre esses dois conjuntos. Então, isso implica, eu já vou aplicar a diferença sem pensar aqui, ó, por definição de diferença, ele pertence a x e, tá? Então, a gente já sabe que ele está em x, ó. Então, ele já está em x, ó, porque né, uma coisa ou outra aqui, ele tem que estar em x. A gente já sabe que ele está em x, né? E ele tem que estar em y ou em outra coisa lá. Vamos ver. Então, ele está em x e eu vou botar uma vírgula aqui, ó. Não, vou deixar aqui. E ele não está em y menos z, certo? Né, porque a diferença é isso. Ele está nesse conjunto e não está nesse aqui, ó. Esse conjunto não está nesse. Tá? Então, agora eu vou quebrar essa diferença aqui, ó. Então, isso implica o quê, ó? E
que é não estar na diferença de dois conjuntos, né? Tá? Isso implica por definição de diferença. É que ele pertence a X e, se vocês quiserem um chapeuzinho, vou deixar o E aqui, ó. E ele não está, né? Dele, não ocorre dele pertencer a Y menos Z, tá? Então, eu vou já partir para formalismo aqui, ó. E não ocorre dele. O que é pertencer a Y menos Z? É ele pertencer a Y e ele não pertencer a Z, né? Pois senão aqui, ó, né? Está na diferença é estar em Y e não estar em Z. Eu quero o contrário disso, né? Não pertencer a Y menos Z. Isso aqui é equivalente ao quê, ó? Ele está em X e... Tá? Agora eu vou fazer o chuveirinho aqui, ó, né? Não ocorrer isso e isso é o quê, ó? Então, é não ocorrer isso. Então, ele não está em Y. O E vira ou. Aí, o não, né, negar isso aqui agora, significa que ele está em Z, ó, certo? Ele está em Z. E aí é isso. Então, essa frase aqui, ó, X pertence a X e ele não ocorre dele estar na diferença. Então, pertence a X e não pertence a Y ou pertence a Z. Isso aqui é equivalente, ó. Agora eu vou usar aqui a distributividade, tá? Vou distribuir aqui, ó. De que o X pertence a X e X não pertence a Y. Aqui eu já tenho uma coisa que a gente queria chegar, né? Ou X pertence a X e, né? E aí vem para cá, ó. X pertence a Z. Tá? Beleza? E o interessante é que isso aqui é tudo equivalente, tá, gente? Então, numa tacada só, porque se ele está aqui e aqui, vale a implicação contrária. E como essas coisas são equivalentes, ó, a gente aprova dupla inclusão tudo junto. E aí essa frase aqui, gente, ela é equivalente, ó, a dizer o quê, ó? Né? Está em X e não está em Y, é estar em X menos Y. Menos Y. Ou está aqui significa que ele pertence a X interseção Z. Né? Está aqui ou aqui, ó, isso é equivalente, por definição de união, X pertence a esse conjunto, X menos Y, união com X interseção Z. E aí, está provado já a dupla inclusão, né? Não preciso... que a leitura contrária, né? Se eu pego um elemento aqui, ó, eu pego um X aqui, ó, pelos mesmos argumentos a gente vai voltando. E nenhuma volta tem problema. Isso implica nisso, que por sua vez, ó, por definição, isso abre aqui, tá? Essa frase é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa por definição, né? Porque eu usei a definição de isso aqui, né? Que é a definição de pertencer à diferença e de não pertencer, né? Então, eu estou negando que pertence. Então, é a própria definição mesmo, tá? E isso é equivalente a isso aqui, por definição de diferença também, né? Está aqui, não está aqui, é equivalente a isso. Então, essas setas aqui estão duplicadas, ó, isso aqui são tudo frases equivalentes, aqui são equivalências de frases lógicas, e aqui é equivalência do ponto de vista de definição. Então, tanto a ida quanto a volta já está tudo provado uma argumentação só. Tá? Então, aí acabou-se. Bom, então isso aqui está ok. Aí isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Tô salvando aqui o exercício. Exercício também. Tá? Isso aqui é exercício. Tá? Nesse caso aqui, gente, esse ômega aqui, ele está fazendo um papel de universo para a gente. Tá? Tanto o x quanto o complementar estão contidos nesse ômega. Então, no fundo, é dizer, ó, se você une um conjunto com o complementar dele, dá o todo, né? Dá o universo lá em particular. E um conjunto não intersecta o complementar dele.
E aí eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Bem, aqui o complementado vazio é o todo, e o complementado todo é o vazio. E o complementado complementar é você retorna ao conjunto original. Então, isso aqui uma boa coisa para vocês treinarem a questão de trabalhar o complementar. Isso aqui eu provei na aula passada, então já tem umas coisas resolvidas aqui. Eu vou deixar aí como exercício para vocês isso aí. Tá? Deixa eu ver daqui se tem alguma coisa que eu possa. Bem, aqui são as leis de Morgan, né? Já foi provado em sala de aula. Leis de Morgan. Eu vou provar isso aqui. Isso aqui são coisas tranquilas, é a distributividade da. Isso aqui já foi provado em sala de aula, né? Então fica como exercício aí para vocês recordarem a leitura da sala de aula. Isso aqui, 30 e 31, não tem nada demais aqui, tá? É, vou deixar como exercício para vocês também, que não tem nada extraordinário que eu possa acrescentar aqui para vocês. O que mais aqui, ó? Bem, aqui tem a diferença simétrica. Bem, a diferença simétrica não é brincadeira, algumas coisas aqui, tá? Então tem coisa aqui que é um contarel, por exemplo, aqui eu não vou encarar com vocês, por exemplo, essa 43 aqui agora, tá? Isso aqui é uma tarefa difícil, tá? Dá um trabalhinho provar isso aqui, viu, gente? A distributividade aqui da diferença simétrica com relação à interseção. Essa associatividade também aqui, ela é chatinha de provar, tá? Não são coisas difíceis não, viu, gente? Assim, de outro planeta. Estou falando de coisas que tem que se organizar mesmo, sabe? Se organizar para ver onde você quer chegar. Então, isso aqui são excelentes exercícios avançados, assim, para treinar bem a organização. Deixa até marcadinho de outro jeito aqui para vocês, tá? Vou falar um pouco da diferença simétrica aqui, ó. Eu acho que na aula passada eu provei isso aqui para vocês, ó. Eu provei que a diferença simétrica é porque eu defini a diferença simétrica como sendo a união de um menos o outro, né? X menos y, união com y menos x. E aí, a gente sabe que a diferença, bem, ele está fazendo uma outra continha aqui, né? Como se fosse uma outra definição, né? É a união intersectando o complementar da interseção. Tá? Isso é fácil de ver, é fácil de ver e eu vou deixar como exercício para vocês, mas eu quero dar uma destacada aqui, ó, né? Que a gente definiu a diferença simétrica, né, como sendo essa parte, né, essa parte aqui unida com essa daqui, ó, né? A e B aqui, ó. Que é eu defini assim, ó, que é A menos B, né? Isso é A menos B, união, inclusive união disjunta, né? Para quem quiser destacar. Claro que esses conjuntos têm elementos em comuns, com B menos A. Tá? Isso aqui é o que a gente chamou, né? Qualquer uma dessas coisas a gente poderia definir como sendo a diferença simétrica e tentar provar que ela é igual às demais. Então, isso aqui é igual. E aí tem a outra, né, que eu acho que eu provei para vocês, que a gente consegue chegar nesses dois conjuntos pegando a união, né, que é tudo, e tirando a interseção. Então, A união B menos a interseção, que é A interseção B. O que o exercício está propondo agora é que você enxergue a diferença simétrica. Tem duas versões aqui, né? Bem, essa daqui é simplesmente reescrever o x menos y, né? E x menos y é x intersecção complementar de y. Então, isso aqui isso aqui, na verdade, é você pegar na definição e usar isso aqui, ó. Usar o 20, tá? De que x menos y é x interseção complementar de y. Então, é a 38, vou deixar como exercício aí. É só você usar a 29 na 38, tá? Eu vou deixar a dica aqui, ó. Aqui. A dica aqui é... A dica aqui na 38 é usar a 29, tá? 29.
E voltando na 37. É um pouco da 29 também, tá? Um pouco da 29. E a 29 é aplicado nessa versão aqui, ó. Tá? É a 29 aplicado nessa versão aqui, ó. Porque esse conjunto menos esse, a gente pode escrever assim, ó, como sendo ele, A união B, né, intersectando o complementar desse conjunto, que é A interseção B complementar. Tá? E aí a gente chega no exercício 37. Tá? E a diferença simétrica entre dois conjuntos, né? Eu exemplifiquei com A e B, mas aqui está XY. Não vai mudar muita coisa, não muda nada não. Né? Então, é a união, intersectando o complementar desse conjunto aqui. Então, o exercício 29, de novo, ele está aparecendo aqui. Tá? E aí vem uma observação final que eu quero comentar desse 36, gente, que é uma parte importante, tá? Muito importante da diferença simétrica. E em teorias, né, em vários ramos da matemática, bem, um papel da diferença simétrica é uma forma da gente calcular a distância, como fosse distância entre conjuntos. Tá? Então, quanto menor a diferença simétrica, né, tanto é que aqui, quando ela dá vazia, é equivalente a dizer que os conjuntos se igualaram. Tá? É como se uma espécie de distância, né? Quando é que a distância entre dois pontos é zero? É quando eles coincidem, né? E ela tem esse papel de distância. Ela executa bem esse papel. De você dizer o seguinte, olha, quanto maior, né? Porque o que acontece? Se a gente começa a pegar esse A e deslocar ele para dentro do B, ó, né? O A se deslocar, a gente está diminuindo o A menos B. Tá? Só que o A ele pode invadir o B e ficar lá dentro do B. Ó. Assim, a gente acabou com a parte né, que estava em A e não estava em B, tá? Mas os conjuntos não são iguais ainda, né? Ou seja, o A menos B aqui, ó, é vazio agora, porque o A está contido em B, né? Não tem elemento de A que não esteja em B. E ainda, só que tem a parte de o B menos A ainda está grande, ó. É o B menos A, é o que compõe. E a diferença simétrica, ela vai acusando isso. Olha, ainda tem gente na diferença simétrica, ou seja, os conjuntos, eles ainda têm uma certa distância entre eles, no sentido de, olha, eles ainda são bem diferentes. Tá? Então, se a gente começar a diminuir essa parte aqui agora de B, ó, diminuir o B, ó, até ele se igualar com A, né? Que aí o A fica igual a B, a gente fez desaparecer tanto o A menos B, né? Quanto o B menos A que está dando vazio. Né? Portanto, né, quando a gente faz desaparecer o A menos B e o B menos A, a gente fez a diferença simétrica, é como se fosse o lixo, né? A gente pega a interseção é a parte comum entre A e B, isso aqui é como se fosse lixo, né? A gente quer igualar o A e o B, então a gente tem que aumentar a interseção, os elementos comuns. Então, essa parte de fora aqui, ó, que é o que está impedindo deles serem iguais, terem mais elementos em comum, é o que a gente reúne, né, justamente une e chama de diferença simétrica, de A, diferença simétrica com B. Tá? É o lixo do que espera-se do A ser igual a B. Né? A interseção é o que está importando aqui nesse sentido de buscar a igualdade. Quando o A menos B fica vazio, B menos A fica vazio, esse lixo zerou, e aí o que acontece? Isso implica que a gente chegou na igualdade. Só que quando dois conjuntos são iguais, o lixo também, né? O A menos B e o B menos A são vazios. Ó. Então a gente tem essa identidade aí. Ó. Então a gente acaba até dizendo o seguinte, definindo a distância de um conjunto A para um conjunto B, é a diferença simétrica entre eles. Então aí tem as propriedades de distância, que a distância de A para B, né, é igual à distância de B para A, né? E a distância de A para B é igual a vazio, se somente se A é igual a B. Acaba tendo essas propriedades aí, tá bem? Então, isso aí então, tem seu lugar na teoria, esse exercício aqui, tá? Vou deixar aí para vocês. É,
que mais aqui eu quero falar? Aqui, ó, a distância, tá vendo? Isso aqui é a comutatividade da distância, que é o que eu acabei de escrever aqui, ó. A distância de A para B é igual a distância de B para A, né? Causa que a diferença simétrica comuta. Tá? Isso aqui é pela comutatividade da união também, né? Como a diferença simétrica, isso aqui é fácil de resolver, né? A diferença simétrica é x menos y unido com y menos x, né? Aí você troca de lugar, você pode escrever isso como y menos x unido com x menos y. Aí resolveu, dá 39. Tá? É aquela coisa, a distância do vazio, né, para qualquer conjunto é o conjunto todo, né? Essa simétrica do vazio. Isso aqui é visualmente fácil, né? Porque o x menos vazio dá x, ó, é a única parte, né? Tudo de distinto que tem entre esses dois conjuntos está concentrado em x, ó, que é o 40 aí. Vou deixar como exercício para vocês, ó. E o x, né, menos o lixo, né, vamos dizer, do x entre dele para ele mesmo é zero, né, gente? Não tem nada de deixar isso aí, pra vocês verem. Então aqui tem essa associatividade, tá? Que isso aqui é bem trabalhoso, porque a gente pode olhar a diferença simétrica como sendo uma espécie de distributivo, como é de distância, mas também desempenha um papel interessante do ponto de vista de operação, tá? Se você encarar como sendo operação, então o que está escrito aqui é o seguinte, ó, encarem como sendo um produto, não um produto, né? Dá para se chamar de ver um produto, não, é um produto seria porque isso aqui, bem, um produto, né? Encarem como um produto. Isso aqui é como se fosse a comutatividade, né? O produto comuta. E aí aqui está dizendo que o vazio ele faz um papel de neutro, né? Ou seja, o vazio vezes qualquer coisa dá outra coisa. Ele é um neutro. O, o quadrado de duas coisas é sempre o neutro. É como se x ao quadrado dá zero. E zero vezes qualquer coisa não dá zero, né, gente? É por isso que não é bom chamar de zero. É melhor pensar nisso aqui na soma, né? Porque na soma, o neutro da soma é o zero. Se o vazio fosse um zero aqui, ó. E aí zero mais qualquer coisa, ó, dá outra coisa, né? Só que o dobro das coisas, né, uma coisa operada com ela mesma vai dar zero. E aí vocês podem criar analogias disso aqui tanto com uma operação quanto com um, é um- uma distância, né? Bem, aqui diz que essa operação ela é associativa, ó, a associatividade. E ela tem, se a gente encara a interseção como sendo uma outra operação, essas operações elas são distributivas uma em relação à outra. E aqui a distributividade direita, né, da diferença simétrica com a interseção. Né? Como se tivesse um chuveirinho aqui, ó. Você pega, né, a diferença simétrica, a interseção com z, você pode fazer o chuveirinho da direita para a esquerda. Z com y, né, aqui está aqui, ó. Diferença simétrica, z com x, que está aqui, ó. É uma distributividade isso aqui. Tá? E é aquela coisa, olha só. Isso aqui é interessante, né? Que se um, se um x ele está a uma certa distância, ele está operado com. Aqui é a lei do cancelamento, tá? Então, aqui está prevalecendo muito mais a ideia de melhor ser você olhar isso como uma analogia a uma operação do que como uma distância. Mas as duas podem ser feitas, tá? E aqui simplesmente está dizendo a lei do cancelamento. É que nessa operação, você pode, olha, se x operado com y é igual a x operado com z, você pode cancelar o x, ó, cortar, né? Pode cortar o x aqui, ó, corta o x aqui, corta o x aqui. Isso implica que o y é igual a z. Igual a gente faz, né? E aqui não tem restrição, tá? Porque quando a gente opera, por exemplo, assim, por exemplo, ax é igual a
a y, né? Isso com números, né? E esse a é diferente de zero. Ainda tem uma restrição. Aí a gente pode cancelar e dizer que x é igual a y, tá? A soma já não tem restrição. Se a gente tem a mais x for igual a mais y, sem restrição alguma, a gente pode cancelar e dizer que x é igual a y. Então, é, a diferença simétrica, ela está mais uma operação se parecendo mais com a soma do que com o produto. Tá? Porque sem restrição aqui, ó, tá? Se uma coisa operada com outra vai ser igual a ele operado com outra coisa, né, você cancela sem restrição de dizer que x é vazio, se é um universo, qualquer outra coisa. Então, tem essas questões aí. Bem? E aí eu vou. Bem, isso aqui é interessante, né? Essa diferença simétrica, que é, que é o seguinte, olha. Isso aqui, na verdade, é interessante. É você pegar três conjuntos, olhar a interseção dos três, tá? Olhar, bem, o que é a diferença simétrica, a gente pode olhar como sendo a união menos a interseção. Então, isso aqui dá para fazer com vários conjuntos, né? Você pode unir vários conjuntos e tirar a interseção. E o que é que dá isso? Bem, isso não dá uma diferença simétrica, né? Isso dá uma coisa que pode ser escrita como união de diferenças simétricas. Eu desafio vocês a fazer, a tentar visualizar o que seria a união de n conjuntos, x1, x2, x3, escrever isso em termos de diferença simétrica, né, e união. Tá? Então, você une vários conjuntos, não só três, né, 4, 5, 6, mais, e já cria uma fórmula. Né? Então, o que eu estou pedindo é para vocês pensarem, né, como é que se escreve em termos de diferença simétrica, né? A união de xi indo de 1 até n qualquer, menos a interseção de xi indo de 1 até n. Como é que isso aqui se escreve em termos de diferença simétrica, né? Usando os xis aí, ó. Tá? Então, vou deixar como exercício para vocês. Na próxima aula, eu vou preparar umas provas aqui, ó. Eu vou trazer para vocês uma prova, porque essas coisas aqui são complicadas, tá? Eu vou ver se vale mais a pena eu trazer para vocês. Uma das duas eu vou deixar como exercício aqui para. Não vou pedir isso em prova, tá, gente? Fiquem tranquilos, que isso aqui é só coisa para a gente estar brincando aqui no curso mesmo e divertindo aí com uma Professor, prova longa. nessa questão 38, esse y elevado a um czinho aí, esse czinho significa complementar? Isso, eu complementar. Esse aqui é É o. porque tem outros livros que eles colocam um traço em cima. Tem essa anotação também. Mas aqui no nosso curso é o complementar, tá? É o que não está em Y. É os elementos que estão fora de Y. Ok. Beleza? E essa anotação até é boa para digitar, né? Então eu prefiro bem ela mesmo, tá? Até porque a gente vai usar a barra lá na frente para indicar a classe de equivalência, tá? Então ela já tem um outro destino para a gente. E essa anotação aqui, ela é meio que universal com relação a conjunto, tá? Então, a barra, ela tem mais de um significado. É usada para várias outras coisas. E aqui nesse curso ela vai ser usada para denotar isso lá, né? Classe de equivalência. Tá? Ela está reservada para isso já. Tudo bem? Então, deixa eu ver o que mais aqui que temos. E aqui, e aí na próxima aula, gente, eu vou seguir comentando os detalhes e vou resolver uns problemas para vocês envolvendo uma parte mais complicada aí da diferença simétrica e vou fazer também a parte envolvendo os cartesianos, tá? Isso aqui a gente vai ter que treinar bastante, deixar vocês afiados e na parte de uniões generalizadas, tá?
E, e não fiquem assustados com o tamanho da lista, porque isso aqui eu reúno tudo que eu vou vendo, tá? Inclusive, eu já tenho mais coisas para colocar nessa lista, para trazer para cá, resultados que eu já vi nos livros aí, vou estar reunindo, só para deixar a lista bem robusta mesmo, para a gente não ficar perdido, indo para vários lugares em busca de problemas, exercícios interessantes, tá? Então já fica para a próxima aula a gente seguir mais ou menos o que a gente fez na aula de hoje, e eu vou tanto resolver quanto dar o sentido das coisas, tá? E tem os exercícios mais avançados aqui, tá? Para frente, e aí a gente vai andando devagarinho, com o tempo, né, de vocês aprenderem isso tudo e a gente fazer a nossa avaliação e ficar todo mundo bem. Eu peço que vocês participem mais, tá? Tirem as dúvidas. Já falei várias vezes, tá? Para vocês não terem essa coisa da timidez de não perguntar. Podem, eu prefiro mesmo, tá? Que vocês, né, façam as intervenções a qualquer momento, perguntem, tirem as dúvidas e vamos que vamos, tá? Porque pior é não perguntar e depois a gente não ter tempo para tirar, porque acaba atrapalhando, né, o nosso curso, ter que tirar essas dúvidas depois da avaliação ou no momento em que não seria tão adequado, tá? Então, tentem ir estudando e resolvendo exercício, acumulando as dúvidas e trazendo para mim, tanto aqui, né, o, no Classroom, aqui nas aulas, no nosso grupo, no Telegram, tá? E assim a gente vai caminhando. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, olha só, eu havia. Lembrando que a aula dessa quarta-feira agora vai ser na sexta, né? Que eu avisei vocês, a nossa aula síncrona, tá? Então, eu mudei a aula da quarta para sexta-feira. Vou manter isso essa semana. Na semana que vem, a gente vai continuar com aulas síncronas segunda e quarta e assim sucessivamente. Tá bem? Então, uma boa tarde a todos e bons estudos aí, viu, gente? Tchau, tchau. Boa tarde, professor.